Priquitim, Maracanã, parente de minha sinhá, tá com 1 ano e 1 dia, aquele aqui vem se chegar. E vai chegando, vai chegando, vai chegando devagar. E vai afastando, vai afastando, vai afastando devagar. No pé, no pé, no pé, na mão, na mão, na mão. Seu roxinho manda um abraço e um aperto de mão. Seja bem-vindo. Bom, obrigado pela recepção. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, então já gera aquele nó na garganta nesse momento inicial. Também agradeço a forma cortês, como foi apresentado, um especialista. Na verdade, eu vou falar um pouco da minha experiência de vida e da dedicação, que um grupo de pessoas, em particular, tem pela gestão das unidades de conservação federais. Bom, em primeiro lugar, sejam bem-vindos a uma dessas unidades de conservação, que é uma das 327 unidades de conservação sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o Parque Nacional da Tijuca. Bom, quando falamos de Instituto Chico Mendes, geralmente isso ainda causa uma certa confusão nas pessoas. O que é esse instituto? Ele é uma ONG, ele é realmente uma autarquia? Sim, ele é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e é o responsável pela gestão das unidades de conservação, como nós veremos, parques, estações ecológicas, reservas biológicas. E ele existe há 10 anos. Aliás, precisamente em agosto, iremos comemorar os 10 anos de criação do Instituto. Ele nasce de dentro do IBAMA. Então, é muito comum as pessoas ainda fazerem uma referência ao IBAMA. O Parque Nacional da Tijuca, o IBAMA. Às vezes, nós chegamos com um carro, aí tem a sigla do lado, ICMBio, o pessoal do IBAMA chegou. Mas é um processo de conquista, de aprendizado. As siglas, como vocês viram pelo nome das nossas diretorias, são enormes. Às vezes, quando é um desafio pensar a sigla. Às vezes, quando você segue ao pé da letra, é de plact. Então, quer dizer, é impossível de se pronunciar. Então, a gente aproveita e faz alguns ajustes. Falando também um pouquinho sobre o Paulo Russo, antes de falar até mesmo das unidades de conservação. Fui professor, aliás, sou professor, a gente não deixa de ser. Isso é algo que marca muito todos nós. Sou professor de geografia. Atuei, bom, se tiver algum professor de geografia aqui, são saudações geográficas. Trabalhei muitos anos com a 6ª série. Alguém aqui leciona para a 6ª série? A 6ª série é um desafio. É um desafio porque é aquele momento em que as meninas já acham que são moças. E é um momento em que os meninos têm certeza que são meninos. Então, isso, para administrar dentro de uma sala de aula, envolve muita criatividade. Eu sempre fui um professor muito criativo, o que para os coordenadores pedagógicos significa alguém que não tinha controle de turma, alguém que era bagunceiro, alguém que ajudava... tudo isso que vocês já devem tido algum contato. E sou educador ambiental. Eu sou oriundo da época... Eu fiz o primeiro concurso público do IBAMA, é aí que a gente começa a entregar a idade. E eu fui uma criança emparedada. Então, eu queria só fazer um breve relato de como eu fui me desemparedando já como uma criança com juventude acumulada. Ou seja, já com uma idade não tão juvenil assim. Quando teve o primeiro concurso para o IBAMA, eu já atuava como professor universitário. E aí resolvi mudar o meu foco, mudar meu modo de interagir com aquilo que eu vinha sempre discutindo de uma forma mais teórica. Eu sentia a necessidade de trabalhar com a gestão da natureza. E aí, nesse sentido, fiz o concurso para o IBAMA, fui aprovado.
Me lembro que era 00:30, quase 1 da manhã, quando eu liguei para o meu pai e falei, pai, passei no concurso, né? Lógico que pai é sempre assim, né? Acorda meio, o que está acontecendo, né? Eu falei, não, passei no concurso para o IBAMA. Fui designado para um município chamado Tartarugalzinho. Aí pai, muito compreensivo, 1 da manhã, né? Vai e fala, não, meu filho, tem outros concursos, né? Enfim, você vai ter a oportunidade de ter essas experiências. Eu falei, não, eu vou. Aí foi o momento que ele acorda, né, definitivamente, e fala, como assim? Você vai largar os seus empregos? Vou. Todos? Todos. E vou para o Amapá, que é onde ficava o município de Tartarugalzinho. Né? Não tinha nenhuma tartaruga. Informações que você só sabe quando chega no local. Tinha o Festival da Banana, também não tinha uma bananeira, mas fomos para lá. Cheguei nesse município e, no total, foram 13 anos de Amapá. Mais de uma década de Amazônia. O interessante foi aquela história, né? Minha infância foi exatamente um momento em que a violência no Rio de Janeiro começou a crescer e os pais se sentiram na necessidade de criar redomas. E eu acabei ficando numa redoma e fui levando a minha redoma comigo. Quando, então, tive essa mudança de vida e cheguei na Amazônia. Quando cheguei na Amazônia, eu optei, né, por me vestir com algo que, né, estivesse apropriado para a região amazônica. Enfim, né, passei numa loja, me vesti de Indiana Jones e fui para a Amazônia, né, vestido de caque, né, caque completo, né. Timberland era, nossa, né, tinha 2, 3 calçados, tal. Quando cheguei lá, passei a ter contato, e aí foi um contato muito gostoso, de mais de 10 anos, com os indígenas Wayampi, quilombolas, né, e outras populações que aqui foram denominadas muito apropriadamente de povos da floresta. E aí nós começamos a perceber uma outra forma de interagir com a natureza. Então foi aí que eu comecei a quebrar minhas paredes, andar descalço, entrar no rio, sabe? Eram coisas que eu, no Rio de Janeiro, não tinha tanto contato. Mas a Amazônia mexeu muito comigo. Foram mais de 10 anos de uma Amazônia que foi entrando em mim. Né? Então, mais do que... Eu quebrei a redoma, eu quebrei essa parede, né? E me dediquei a esses outros saberes. Que são saberes que nos enriquecem bastante e nós temos que estar muito atentos a eles. Me lembro, num determinado momento, numa das diversas reuniões técnicas sobre mudanças climáticas que são realizadas na Amazônia, e tinha, né, umas lideranças do INPE, e nisso um pesquisador começou a falar, né, sobre créditos de carbono, e aí chegou no momento e fez uma reflexão. Mas será que os indígenas estão entendendo? Eu fiquei observando, né, que é sempre bom observar a reação dos indígenas. Então, um deles se levanta, olha para um quadro que tinha um desenho de uma seringueira e falou, carbono. Tinha um outro quadro que tinha um desenho de umas capivaras, carbono. Apontou para o pesquisador, carbono. Apontou para ele, carbono. E eu lá atrás, é isso. Né? São outras formas de realidades, outros saberes. Isso mexe muito com o nosso lado científico. Tá? Porque, né, nós somos assim, né, criados dentro de formas, dentro de várias escalas de muros. Mas temos que dar esse primeiro passo. Né? O meu primeiro passo foi um passo geograficamente longo, né? Mas que causou espiritualmente assim, uma série de mudanças.
E, nesse sentido, né, me tornei com muito orgulho um educador ambiental. Hoje estou na coordenação geral de gestão socioambiental, uma coordenação que é voltada a pensar estratégias de diálogo com a sociedade. Isso, às vezes, me preocupa. Quando, por exemplo, os seminários de boas práticas do nosso Instituto, mais de 60%, 70% daquelas iniciativas que são consideradas boas práticas são exatamente estratégias de como conversar com a sociedade, como conversar com as comunidades. Poxa, isso não devia de ser boa prática. Isso deveria de ser nossa prática cotidiana. Né? Então, quer dizer, o poder público precisa se aproximar da sociedade. Nós estamos falando muito dessa relação da criança na natureza, mas nós temos que pensar muito bem esse papel nosso enquanto poder público na sociedade. E, complementando, né, algumas informações, vamos dizer, curriculares, eu sou o pai da Julinha, né? Então, a Julinha, ela é uma trilheira nata, né? Aqui ela tinha seus 2 anos e pouco, hoje ela já está com 3 anos, e ela encara qualquer trilha. E é um pouco aquela história do, né, simplifica, simplifica, simplifica. A gente, nas nossas visões científicas, a gente deixa tudo muito complexo. Nesse final de semana, ela estava num rio, uma cachoeira muito gelada, muito gelada. E aí eu perguntei para ela, aí falei com ela, nossa filha, você é corajosa, né? Aí ela, por quê? Essa água está gelada. Aí ela, bobagem, pai. Bobagem. É só não pensar e viver. Eu pensei, nossa, passei mais de 3 décadas para chegar a essa conclusão. E ela, com 3 anos, né, já tinha essa convicção. Entrei na água, estava gelada. Estava gelada. Mas curti com ela. Nessa mesma trilha, só para vocês terem uma ideia, tinha um momento que era uma certa pirambeira, e ela colaborou com o pai, sendo a motivação, ou seja, empurrando o pai, né? Mas é importante ver, esse exemplo que eu dei dessa análise simples da vida, que uma criança pode nos dar, é exatamente o tipo de aprendizado, né, que nós podemos ter num processo como esse. Bom, falando um pouco mais sobre o Instituto, né, como disse, são 327 unidades de conservação, sendo que esse número oscila. 327 para 325 para 330, depende do bom humor do Congresso Nacional. Né? Mas trabalhamos, em geral, nessa faixa de 327 unidades, o que representa quase 10% do território nacional. E temos aí representados os mais diversos biomas. Então, temos desde ambientes costeiros marinhos, cordões arenosos, ambientes montanhosos, e a responsabilidade é enorme e precisamos, evidentemente, da criação de um sentimento de pertencimento junto à sociedade, pois é dessa forma que nós vamos conseguir cumprir a nossa missão institucional. Isso é só um entendimento legal, né, que muitas vezes falamos às vezes generalizamos, né, colocamos as reservas, né, mas estamos falando na prática de unidades de conservação, que são espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Quando olhamos a letra fria da lei, às vezes pensamos exatamente aquela questão de espaços primitivos, mas nem sempre são espaços primitivos que são objeto de conservação. Nós temos, por exemplo, reservas extrativistas, que dentro de uma tipologia chamamos unidades de uso sustentável. Então, não são espaços onde a natureza é primitiva, já é uma paisagem cultural. Agora, isso trabalhado com o quê? Com os povos da floresta. Então, temos aí uma outra forma de interação,
um outro tipo de cultura que é um valor, que é importante ser também protegido. E que, então, também está sobre essa égide de proteção legal. Isso aqui é só um quadro, né, para nós termos um entendimento do quanto o que nós chamamos de uso público, ou seja, a visitação das unidades de conservação, é vista como uma estratégia importante. Não se preocupem com a leitura, aqui nós temos nesse tronco as 12 categorias de unidades de conservação que existem na legislação, né, no SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Dessas, né, vamos pegar aquela coluna, que é a visitação pública. Quando olhamos atentamente as 12 categorias de unidades de conservação, percebemos que somente 2 delas não permitem o uso público, ou seja, a visitação. Por que disso, né? Porque cada tipo de categoria de unidade de conservação pensa um determinado nível de acesso, de contato com a natureza. E nessas 2 categorias, o nível de fragilidade dos ecossistemas é tão elevado que não é permitido a visitação. Práticas de educação ambiental são permitidas, tanto para as estações ecológicas como para as reservas biológicas. Agora, todas as demais unidades de conservação, elas podem e devem ser abertas ao uso público. Então, entendendo esse uso público, né, então, primeiro, ele é visto por nós como uma estratégia de conservação. Em alguns aspectos são até bem diretos. Um espaço que ele é visitado, ele tem um número muito reduzido de ilícitos. Então, quanto mais uma área é aberta para a visitação, tomando sempre com cautela a capacidade de suporte, a capacidade de carga do ecossistema, isso é uma ótima estratégia de impedir que ilícitos aconteçam nessas unidades de conservação. Aproxima e envolve a sociedade. É aquela questão do pertencimento. Isso é uma relação simples. Você só protege o que você ama. E você só ama o que você conhece. Então, você tem que abrir as unidades de conservação. Lógico, dentro dos diversos desafios que existem, né? Um exemplo, novamente, mergulhando na minha vivência. Eu trabalhei 5 anos desses meus 13 anos na região amazônica, no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Alguém já ouviu falar desse parque? Temos 1 pessoa, 2 pessoas, 3, 4, umas 10 pessoas. Ok, perfeito, obrigado. É um parque pequeno, né, bem pequeno. Ele tem cerca de 4 milhões de hectares. A área do estado do Rio de Janeiro, né? E ele correspondia a 30% do estado do Amapá. Então, 30% do estado era de responsabilidade da nossa equipe, que era uma equipe reduzida, 3 pessoas. Né? Chegava a ter 4, cada um ficava com 1 milhão de hectares, aí dava para fazer um número exato. Né? Unidades como essa, às vezes, não precisam ter um exército, certo? Porque elas estão localizadas em locais inóspitos. Tinham até trechos do parque, né, que nós éramos vizinhos das terras indígenas, eu conversando com os caciques, eu gostaria de ir até essa região. E os caciques, por quê? Não, porque eu queria conhecer. Nós não passamos lá há 50 anos. Né? Então, quer dizer, né, são áreas que você pode, nesses trechos, até monitorar remotamente. Lógico, se você tivesse mais gente, ajudava também. Né? Temos as nossas dificuldades, mas conseguimos implementar, dentro da medida do possível, a visitação. Era um ritmo de expedição, porque num dos acessos você tinha que pegar 4 horas de estrada, de asfalto, 2 de terra e 6 horas de rio.
Na outra eram 6 de estrada e mais 8 de rio. E no outro acesso, 12 dias de rio. Né? Dias. Né? Então, era ritmo de expedição. Era praticamente uma expedição. Então, imagina montar um grupo assim, e nós montávamos, né? Fazíamos todo o esforço, porque era importante trazer a sociedade para perto. Uma unidade de papel, um parque de papel, fragiliza. A gente tem que dar vida, né? E temos que realmente levar as pessoas até lá. Até porque na Amazônia, isso foi até comentado agora pela professora, tem um fenômeno interessante, né, que é a seguinte questão: quem está na cidade, nos espaços urbanos, nos núcleos urbanos da Amazônia, já começa a ver com preconceito a floresta. Essas pessoas, né, da população urbana começam a ver exatamente como a floresta como algo primitivo, no sentido pejorativo, né, como algo que, eu quero avançar, quero crescer, eu quero desenvolver. Né? Então, a gente costumava dizer o seguinte: nós temos que sair do mato para entrar na mata, porque as pessoas estavam chamando a floresta de mato. Não, é a mata. É um outro sentido. Né? Isso por quê? Porque o modelo de desenvolvimento que está chegando lá é o mesmo que foi avassalador aqui. E nós temos que buscar... Lá nós tínhamos uma resistência muito grande, inclusive dos setores produtivos, que consideravam as estratégias, as unidades de conservação, não como estratégias de um novo modelo de desenvolvimento, de um bom viver, de qualidade de vida. Vinham apenas como uma forma de impedir o progresso. Então, né, nós, às vezes, tínhamos uma briga dentro do próprio poder público. Um poder público que, numa hora, né, quer conservar e que, numa outra hora, tem outras diretrizes. E ser indutor, portanto, desse outro tipo de desenvolvimento. Isso aqui é só para nós termos uma ideia, né, das unidades, as 10 unidades de conservação mais visitadas, e para nós termos um parâmetro, o Brasil ainda é um país que ainda, né, estamos estimulando essa presença, essa participação, a saída até as unidades de conservação. Mas, considerando essas 10, já no ano de 2016, nós já tivemos algo em torno de 9 milhões de visitas registradas. É um número aparentemente grande, mas queremos ainda dar um impulso maior. E temos que saber acolher. Bom, em 2017, até a presente data, pegando esse mesmo parâmetro, essas 10 unidades mais bem estruturadas para receber os visitantes, nós já temos algo em torno de 7,5 milhões de visitantes. Então, quer dizer, nós vamos bater esse número de 9 milhões, apesar de todas as dificuldades estruturais. E o que essas pessoas vão? Né? Elas vão em busca de que tipo de experiência? Então, das mais diversas, desde a canoa, desde as trilhas, desde o contato com a cultura dos povos da floresta. Então, vale a pena frisar isso. Tem pessoas que vão em busca desse turismo, né, de base comunitária. Vêm num contato com a natureza, vêm para serem observadores de aves. Ou seja, temos as mais diversas possibilidades em nosso território nacional. Bom, inclusive, até aproveitando, e às vezes isso acaba fugindo um pouco, né, ao nosso roteiro, né, é só entrar no site do ICMBio, www.icmbio.gov.br. Então, vocês vão ter a página principal. Abaixando um pouquinho o rolo da página principal, vai ter um item ali, visite os parques. Lembrando que não são somente os parques que são abertos às unidades de conservação, mas dentro da página temos uma área em destaque para os parques nacionais. Clicando nesse campo, vão aparecer o rol dos parques nacionais abertos à visitação. Aí você clica numa opção, no caso, vamos dizer, estamos clicando no Parque Nacional de Anavilhanas,
E aqui vai aparecer quando ir, como chegar, ingressos, atrativos, o que fazer e orientações. Então, alguns cardápios desses, né, das unidades de conservação, chega ao detalhe de dizer até o nome do guia, certo? O guia, o telefone, geralmente comunitários, que são capacitados como condutores. Então, fica aí a dica, né, que é uma possibilidade de vocês conhecerem, né, os parques nacionais do Brasil. Bom, qual a melhor opção? Quando olhamos essa figura, né, então temos aqui uma trilha aberta, né, em meio à vegetação de terra, e aqui uma já com materiais, né, de contenção e orientação bem aplanado. Bom, no meu caso, o que seria uma trilha boa para mim? Seria essa aqui. Essa aqui é bem confortável, bem interessante. Para a Julinha, qual seria? Seria essa. Então, eu provavelmente me renderia a fazer esta trilha, né? Bom, a mesma questão. Qual a melhor trilha? Todas essas são tiradas dos nossos parques nacionais. Depende da experiência que você quer ter, né? Se você quer ter uma experiência mais rústica, se você quer ter uma experiência mais, vamos dizer, pé no chão, se você está acompanhado, se você está sozinho, se você está acompanhado por uma família grande, uma família pequena, tudo isso vai definir, né, a lógica da experiência que você quer seguir. Colando, né, aqui do Criança e Natureza, né, desse gráfico adaptado, quando eu olho essa pirâmide, né, então, exatamente desde o momento em que vamos brincar, né, com as áreas verdes próximas, até estabelecer uma rotina semanal, mensal e anual, buscando cada vez mais uma imersão nesses espaços naturais. E aí, indo para a questão do desemparedar, eu venho novamente para aquela concepção de que, para nós adultos, é um processo de descontaminação. Nós estamos nos descontaminando a partir do momento que estamos incorporando isso como uma rotina. Para a criança, enfim, né, acaba sendo o chamado lazer ambiental. Então, é a alegria que faz com que ela aprenda de uma outra forma. Inclusive, né, temos países como o Japão que já vem introduzindo, né, essa prática, por exemplo, do banho de floresta como seu cotidiano, né? Então, quer dizer, e aí você já tem vários benefícios que vem se manifestando na saúde, né? Então, isso diminui, né, o cortisol, ou seja, o estresse reduz, diminui pressão sanguínea, aumenta a imunidade, diminui frequência cardíaca, alivia a depressão, ou seja, tudo de bom que podemos, né, ter contato com a natureza. Agora, tem um aspecto que nós temos que destacar, que é exatamente as unidades de conservação como espaços educadores. Observem bem, eu não estou falando espaços educativos, mas espaços educadores. O sujeito se altera. Porque o que acontece no espaço educador? Você aprende com ele pelo próprio fato dele existir. Então, você pode ter um espaço educativo, que é um espaço onde você realiza práticas pedagógicas. Agora, o espaço educador é aquele que, quando você o analisa, o sente, você aprende com ele. Então, principalmente hoje, né, numa realidade tão de internet, né, então a gente pega as crianças hoje, né, tiro novamente pela minha filha, me permitam usar minha filha como fio condutor dessa fala, ela pega um celular, um tablet e faz coisas que eu nem sabia que tinha essa função, né? Eu sou da geração Atari, né? Cahill entregou a idade, tá? Cahill entregou a idade. Então, quando você está na natureza desconectado
desconectado do mundo virtual, você está se conectando com o mundo real. E aí você muda o seu foco, né? Você muda você olha para a natureza e aprende com a natureza, aprende com o cantar dos pássaros, aprende com o vento, aprende com né, a fauna, a flora interagindo. Então, é mais do que o local onde você faz uma prática. É um local que, pela sua dinâmica, pelo seu sistema, ela já te ensina. E isso é muito importante, valorizarmos as unidades de conservação como esses espaços educadores. Bom, já caminhando aqui para esse momento de encerramento, aproveitando os 12, 11, 10, 9 segundos, né? Mas não vou avançar muito, não, só vou pegar, de repente, um minutinho. Tem aqui os princípios para a visitação em unidades de conservação, mas são apenas assim... Nossa, ficou vermelho o negócio, ó, ele pisca. Então, só pontos de alerta, né? Então, o planejamento e a gestão da visitação deverão estar de acordo com os objetivos de manejo da unidade de conservação. Ou seja, nós não podemos ter uma unidade aberta a um uso que acabe prejudicando o objetivo dela de existir, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, a visitação é instrumento essencial para aproximar a sociedade da natureza e despertar a consciência da importância da conservação dos ambientes e processos naturais. Aí é aquela questão, é interessante, aí eu coloco exatamente essa reflexão enquanto educador ambiental. Existe entre os educadores ambientais essa discussão dessa adjetivação, né? Se o ambiental é realmente necessário. Bom, ele acabou se tornando necessário porque nós passamos a criar falsas dicotomias, como, por exemplo, natureza e sociedade. Ou seja, como se a sociedade não fosse parte da natureza. Então, eu até costumo dizer que a educação ambiental é a pedagogia da sobrevivência. A visitação deve ser promovida de forma democrática, possibilitando o acesso de todos os segmentos sociais às unidades de conservação. Então, não é somente para quem consegue pagar ingresso. Ela tem que ser aberta para todos. Porque, em primeiro lugar, lógico, né, temos que nos preocupar com a manutenção, mas temos que nos preocupar exatamente em ela ser esse espaço aberto. E o Instituto Chico Mendes, ele é responsável pela sua administração. Mas quem é o dono das unidades de conservação? É a sociedade. Então, elas têm que ser abertas. As atividades de visitação possíveis de serem desenvolvidas em unidades de conservação devem estar previstas em respectivos instrumentos de planejamento. Ou seja, é um reforço daquele primeiro princípio. O desenvolvimento das atividades de visitação requer a existência de infraestrutura mínima. Precisamos oferecer uma boa experiência. Até porque uma má experiência, ela prolifera rapidinho. Ainda mais hoje em dia, no tempo das redes sociais. Então, se alguém, né, não se sentiu bem acolhido, isso viraliza, como se costuma dizer. A visitação é uma alternativa de utilização sustentável dos recursos naturais e culturais, mais uma vez falando das reservas extrativistas e de outras categorias que têm povos tradicionais. A manutenção da integridade ambiental e cultural é essencial para sustentar a qualidade de vida e os benefícios econômicos provenientes da visitação. A visitação deve contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico e social das comunidades locais, ou seja, ela tem que ser uma indutora do desenvolvimento, preferencialmente das comunidades que estão exatamente mais próximas ao redor das unidades de conservação. Deve buscar excelência de qualidade dos serviços oferecidos, satisfazer a expectativa dos visitantes e o seu planejamento deve considerar múltiplas formas de organização das visitações, tais como visitação individual, em grupos, espontâneos, ou seja, todas as possíveis modalidades fim. Okay. E, chegando ao fim, né, acrescentando mais uma pessoa à foto, né, minha esposa, a Cristiane, que é quem estava na outra fotografando, né?
E estar em família, né, num espaço como esse, é reforçar laços. Reforçar laços com a natureza, que, como disse, nós fazemos parte, está dentro de nós, nos permeia, está ao nosso redor. O Instituto Chico Mendes acredita nisso através do seu uso público. Temos servidores que, mais do que funcionários públicos, são militantes, acreditam realmente nessa causa. Temos, por favor, visitem o nosso site. Temos ali, como disse, essas possibilidades de vocês montarem os programas de visita aos parques, assim também como numa das abas temos o nosso programa de voluntariado, que também é aberto para muitas, não todas, mas para muitas das unidades de conservação, e aqueles que quiserem contribuir com um pouco do seu dia a dia na gestão das unidades de conservação, nós agradecemos e o planeta agradece. Obrigado.